Vamos começar com uma pergunta simples, mas que talvez explique boa parte do sofrimento psicológico que muitas pessoas vivem hoje. Por que você sente coisas que não consegue explicar? Por que, mesmo entendendo o que deveria fazer, você continua repetindo os mesmos padrões? E talvez a pergunta mais importante: o problema está no que você sente ou na forma como você interpreta o que sente? Apesar do avanço da psicologia, da psiquiatria e das neurociências, muitas pessoas ainda vivenciam o próprio sofrimento como algo confuso, desorganizado e frequentemente como um sinal de falha pessoal. Ansiedade, tristeza persistente, irritabilidade, sensação de vazio ou perca de controle são frequentemente interpretadas como fraqueza, falta de disciplina ou incapacidade individual. No entanto, evidências provenientes da psicologia clínica, da ciência comportamental e das neurociências cognitivas indicam que o sofrimento psicológico não pode ser compreendido de forma isolada ou simplista. Ele emerge de sistemas complexos que envolvem aprendizagem, história emocional e mecanismos automáticos profundamente enraizados na arquitetura da mente humana. A teoria da mente primordial propõe que parte significativa desses padrões pode ser compreendida como expressões de estruturas psicológicas ancestrais que continuam ativas no funcionamento contemporâneo. Bem-vindos à Mente Primordial, eu sou Pedro Jala, psicanalista, terapeuta comportamental e pesquisador em comportamento humano e neurociência aplicada. Hoje vamos explorar um dos temas centrais do meu trabalho: por que compreender a mente é essencial para o bem-estar emocional. Para entender isso, precisamos começar com um ponto fundamental. As pessoas não sofrem apenas pelo que sentem, elas sofrem pela forma como interpretam o que sentem. Quando não há compreensão, a mente tenta explicar o próprio funcionamento de forma simplificada. Ansiedade pode ser interpretada como fraqueza, tristeza como incapacidade, confusão como perda de controle. Essas interpretações não apenas descrevem a experiência, elas passam a organizá-las. E isso nos leva a um segundo ponto importante. Existe uma ideia muito difundida de que mudança depende apenas de decisão consciente, mas o comportamento humano não é determinado por aquilo que é consciente. Ele envolve a interação entre padrões aprendidos ao longo da vida, experiências emocionais acumuladas e sistemas automáticos que operam abaixo do nível da consciência. Isso ajuda a explicar por que muitas pessoas sabem o que deveriam fazer, mas não conseguem sustentar esse comportamento ao longo do tempo. E quando observamos esse funcionamento ao longo do tempo, um padrão se torna evidente: a tendência à repetição. Pessoas frequentemente se encontram nos mesmos tipos de situações, nos mesmos conflitos, nos mesmos estados emocionais. Mesmo quando existe consciência do problema, a repetição persiste. Isso ocorre porque o comportamento não está apenas sendo escolhido, ele está sendo organizado por estruturas mais profundas. Diante disso, muitas abordagens focam em estratégias de regulação, exercício físico, organização de rotina, técnicas de atenção plena, controle de pensamentos. Essas estratégias possuem base científica e são, de fato, úteis. No entanto, elas operam principalmente na superfície do funcionamento psicológico. Quando o padrão se organiza, o comportamento não é compreendido. Essas estratégias tendem a ter efeito limitado ou temporário.
E é aí que surge o ponto de inflexão da coisa toda. Quando o indivíduo começa a compreender o funcionamento da própria mente, algo muda, a experiência deixa de ser apenas vivida e passa a ser observada e interpretada com uma precisão maior. Isso reduz a carga de culpa, aumenta a clareza e cria espaço entre estímulo e resposta. Mas existe um limite importante nesse processo. A tentativa de compreender a própria mente utilizando apenas os próprios recursos internos. Isso pode gerar um ciclo fechado, onde a pessoa tenta analisar o problema a partir do próprio sistema que está gerando o problema. É nesse ponto que a intervenção externa se torna relevante e importante. A terapia pode ser compreendida como um processo estruturado de investigação e reorganização do funcionamento psicológico. Ela permite identificar padrões que não são facilmente acessíveis à consciência, reorganizar experiências emocionais e modificar as respostas automáticas ao longo do tempo. Mais do que oferecer respostas, a terapia cria condições para que a própria mente se torne compreensível. Dentro desse contexto, a teoria da mente primordial propõe uma forma de integrar essas camadas. Segundo essa perspectiva, a mente humana pode ser compreendida como um sistema composto por diferentes níveis. Um nível mais simbólico, relacionado ao pensamento e à linguagem, um nível emocional, relacionado aos vínculos e experiências afetivas, e um nível mais profundo, composto por mecanismos ancestrais de resposta. Esses sistemas não operam de forma independente, eles interagem continuamente, influenciando percepções, emoções e comportamentos. Talvez a implicação mais importante seja essa: o sofrimento psicológico não é aleatório, ele segue padrões, e esses padrões tendem a se manter enquanto não são compreendidos. A mudança, portanto, não depende apenas de esforço, depende de compreensão. Compreender a própria mente não significa eliminar emoções difíceis, significa entender como elas se organizam, de onde elas vêm e como influenciam seu comportamento. Isso não transforma apenas a experiência emocional, transforma a relação que o indivíduo tem consigo mesmo. Porque, no fim, o problema não é sentir, é não entender por que está sentindo o que está sendo sentido. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, acompanhe meu projeto aqui no canal. Se quiser aprofundar nesses temas, acesse pedrogela.com. E fica uma última reflexão. Talvez o que você está tentando controlar, na verdade, precise ser apenas compreendido. Obrigado por acompanhar mais uma reflexão da mente primordial.